Oi gente, tudo bem? Estou aqui para mais uma monitoria, que é o Guilherme. Hoje a gente vai falar de epilepsia e crise febril. Começando aqui pela questão 1, né? Mais uma vez a gente vai fazer baseado nas questões que a gente viu para vocês, nos forms. Em relação aos temas epilepsias, crises convulsivas e crises convulsivas febris. É correto afirmar aqui. Vou começar lá de baixo. Na ausência típica, o padrão eletroencefalográfico é caracterizado por descargas generalizadas, tipo de complexo ponta-onda lenta, ou seja, 1 ou 2 ciclos por segundo, não. Geralmente com descargas ponta-onda, bilaterais, síncronas, simétricas e com 3 ciclos por segundo. Do manejo emergencial da crise convulsiva, exceto o período neonatal e após a realização das medidas gerais, a primeira medicação a ser utilizada é o fenobarbital. Não, né? Não é o fenobarbital. Geralmente a gente usa um benzodiazepínico, mas o fenobarbital vai entrar ali mais para a segunda opção. Em alguns lugares até em terceira linha. A idade de pico para início das crises convulsivas febris é de 3 a 4 anos, não. Eu vi que a do professor ele colocou 18 meses, no canto que eu vi de entre 6 meses e 3 anos, então a gente fica mais ou menos nesse meio termo. A síndrome de West é uma epilepsia que ocorre normalmente em crianças acima dos 3 anos, não a síndrome de crise neonatal, e ela é uma epilepsia de bom prognóstico, também não é muito bom prognóstico. E aí a letra A é a resposta correta, né? É importante classificar o tipo da crise. O tipo pode dar indicação da causa do distúrbio, que facilita o nosso tratamento, obviamente. E aí a carbamazepina é a medicação de primeira escolha no tratamento da manutenção das crises espaciais nas crianças e nos adultos. Em muitos lugares a gente vai ver o benzodiazepínico como primeira opção de tratamento. E aí a crise febril, né? Essa monitoria vai ser bem direta, não sem muito enrolado. A crise epiléptica ocorre geralmente entre 6 meses e 6 anos de idade, né? Associada à doença febril, não causada por infecção no sistema nervoso central. A gente tem que excluir isso, certo? A gente não pode deixar de excluir. Tem que excluir também crianças que tiveram crise neonatal ou crises não provocadas ou que se encaixam em critérios de outra crise sintomática aguda. A etiologia frequentemente associada a IVAs, pneumonias, infecções do TU, né, trato urinário, que vão causar essa febre e vão levar à convulsão. A classificação fica entre simples e complexas. Na simples, a gente tem uma apresentação generalizada, ela é inferior a 15 minutos, e esse aqui é um ponto chave, ser inferior a 15 minutos. Cai muito em prova, o professor Lucivan fala muito isso em aula, eu não lembro se na minha caiu, mas eu acho que caiu. O exame neurológico pós-ictal normal, ele também foca muito nisso, e não recorre 24 horas. Aí na complexa a gente tem praticamente, né, o paralelo oposto, vamos dizer assim. Pode iniciar como focal, mas depois ela pode generalizar também. Crise maior que 15 minutos. O exame neurológico pós-crise é alterado, né? Às vezes tem canto que fala que a simples pode ter um pouquinho de sonolência, o que eu encaro como, né, pós-crise, ok. Mas quando a gente tem um rebaixamento de consciência importante, a gente tem outras alterações do sistema neurológico, aí a gente pensa mais em uma crise complexa. Ela apresenta uma ou mais recorrências nas primeiras 24 horas. Questão 4. Menina de 2 anos é levada à emergência após episódios de crise convulsiva generalizada que durou aproximadamente 5 minutos. Então a gente já está diante de uma crise convulsiva generalizada, durou menos que 5 minutos, então a gente já pensa em uma crise simples, né? Apresenta tosse e coriza há um dia. Aí a gente já pode pensar também no IVAS, né, que pode causar uma crise convulsiva. Exame físico está com febre, 39, a PA dela está muito baixa, frequência cardíaca está aí, acho que no limite inferior, na verdade, né? Em 2 anos acho que vai até 130. A frequência respiratória de 35, normal também, vai até 40 com 2 anos de idade. E exame neurológico normal. Ela já está no pós-crise, né? Ok. Então o pai relata ainda alguns episódios de crise convulsiva febril benigna até os 5 anos. Então a gente tem um histórico familiar positivo e o tio materno epiléptico. E isso é importante quando a gente tem um histórico familiar de crise convulsiva febril na família, né? Obviamente é histórico familiar, nos leva a pensar também nessa hipótese. E aí a resposta, sem muitas delongas, é a letra A, cogitar a hipótese de crise convulsiva febril benigna. E aí a letra B, considerar a possibilidade de meningite bacteriana. Bom, não tem muitos, né? Assim, o exame neurológico normal, tudo bem que na pediatria nem sempre vai ter, mas não tem muitos comemorativos disso. Iniciar tratamento com fenobarbital? Não, a gente já falou que não é a primeira escolha. Levantar a hipótese de epilepsia generalizada? Não, ele teve uma crise generalizada, né? A gente nem pode falar de epilepsia generalizada porque ela não teve
uma recorrência desse quadro, né? E quando a gente fala de epilepsia, a gente fala de uma predisposição a ter mais de uma crise. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Indicar imediato a TC de crânio? Não. Não, a gente não indica TC de crânio nesse caso. Pra frente. Diagnóstico e investigação. Aí é clínico, principalmente clínico. Os exames que a gente faz é basicamente um líquor quando necessário. Tipo assim, acho que a gente vai fazer um exame ali mais para investigar uma possível causa daquela febre. Mas a gente não vai fazer, por exemplo, o que a gente faz nas outras causas de convulsão, né? Tipo, quando a gente fala de epilepsia principalmente, a gente não vai fazer eletroencefalograma, a gente não vai fazer mapeamento cerebral, a gente não vai fazer TC, ressonância. Eles não devem ser utilizados de rotina, porque não ajudam no diagnóstico nem no tratamento. Então, quando é que a gente escolhe o líquor, né? Às vezes para excluir aí uma infecção no sistema nervoso central. Quando o paciente é menor que 6 meses, quando o paciente já estava em tratamento antibiótico, quando o paciente tem um sintoma de infecção do SNC, ou a vacinação incompleta, o que faria esse paciente estar mais predisposto a ter essa infecção, ou quando a gente tem alteração neurológica focal pós-ictal. Ou seja, a gente fala aí mais numa crise generalizada. Tratamento. Suporte, principalmente, né? Com antitérmicos, com meios físicos. Principalmente, aí é fundamental isso aqui. Antitérmico e meio físico para baixar a temperatura. A gente quer baixar a temperatura desse paciente o mais rápido possível. Principalmente porque muitas vezes o paciente vai chegar para a gente já no pós-crise. Ele não, tipo assim, raramente ele vai chegar na emergência tendo a crise ainda. Principalmente porque, como a gente viu, é mais comum ser uma crise mais curta, né? Menor que 15 minutos. Então, dificilmente você vai ter uma criança aí que vai chegar no hospital em menos de 15 minutos. Então a gente vai ver ele mais no pós-crise. Então a gente vai baixar essa febre quando ele chegar, vai dar o suporte. E quando a gente tem uma recorrência dessa crise, ou a gente tem uma crise complexa, eu estava falando generalizado, né? Perdão, crise complexa. Crise simples e complexa. Aí a gente vai usar o benzodiazepínico no episódio febril, mas isso só nos casos de recorrência ou crise complexa. Não fazer profilaxia para novos casos, não demonstrou benefício, e fazer orientações da família para os próximos casos. Aí um fluxogramazinho para vocês olharem. A criança chega na crise convulsiva, faz o atendimento inicial com suporte. Crise convulsiva mantida, a gente faz os tratamentos de primeira linha, como eu falei antes, era o benzodiazepínico. E aí, repetido 3 vezes esse tratamento sem melhora, aí a gente faz a segunda linha. Aí entra o fenobarbital, entra a fenitoína, entra o ácido valproico. Crise mantida após a segunda linha, a gente está diante de um estado de mal epiléptico refratário ao tratamento. Falando um pouquinho aqui dos pontos principais da crise febril, a gente fala também muito, quando a gente comenta essa crise febril, né, que é o cérebro imaturo dessa criança, até que a gente está falando aí numa idade máxima de 6, 5 anos, né, com esse pico aí entre 6 meses e 3 anos. A gente tem uma imaturidade cerebral que facilita a ocorrência disso por uma excitação aumentada. Eu vi até que o professor comentou muito na aula dele sobre o aspartato, sobre o glutamato, e uma inibição diminuída, principalmente quando a gente fala de neurotransmissores do GABA, né, os GABAérgicos. Os fatores de risco para a primeira crise febril: história familiar, como eu falei, internação neonatal e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. E eu acho que isso aqui muito atrelado principalmente, né, a esse cérebro imaturo que eu acabei de comentar. Fatores de risco para a recorrência dessa crise febril seria a idade da primeira crise febril, ou seja, se ele for muito novinho quando ele tem a primeira, aí ele tem um risco maior de recorrência. A temperatura e a duração da febre inversamente proporcionais. Como assim, né? Quando a temperatura é baixa, tipo assim, o paciente está com uma febre de 38, né? Uma febre baixa, de um 38,2, e ele já está tendo uma convulsão febril, a gente fica preocupado, né? Isso é um fator de risco para recorrência. Ou a duração da febre curta. O paciente tem uma febre não necessariamente tão baixa, mas uma febre muito curta, com uma temperatura baixa principalmente, né? Óbvio, como eu acabei de falar, facilita, é um fator de risco para recorrência. Discreto aumento de risco para crise focal complexa e outros tipos de epilepsia. E aqui só um pouquinho para vocês verem a maturação cerebral conforme a idade avançando. E aí para frente, questão 5. Com relação aos critérios diagnósticos de crise convulsiva febril simples, assinale a alternativa incorreta. Idade entre 6 e 60 meses. Correto.
Apresenta eletroencefalograma patognomônico incorreto. A gente nem faz o EEG porque ele não ajuda no diagnóstico, como eu falei. Apresenta crises tônico-clônicas generalizadas. A gente está falando de uma crise convulsiva febril simples, então é isso mesmo. Duração curta, geralmente inferior a 15 minutos. Ponto fundamental, costuma ocorrer nas primeiras 24 horas de febre, sim. A gente não está falando aqui de recorrência, né, de não recorrer nas primeiras 24 horas, mas sim que ela costuma ocorrer nas primeiras 24 horas de febre. Então, alternativa incorreta, letra B de bola. Agora falando sobre epilepsia, a definição, né? Como eu tinha comentado, é um distúrbio cerebral caracterizado pela predisposição persistente do cérebro para gerar crises epilépticas. Então não é só o paciente que teve uma crise, né? É o paciente que tem a crise e ele tem uma predisposição a continuar tendo essas crises. Então, quando a gente fala de tipos de epilepsia, a gente fala de crises focais, a gente fala de crises generalizadas, e a gente fala de crises neonatais. Existe também a crise focal generalizada. Então, crises focais. Um hemisfério lobo, geralmente se mantém lá, consciência mantida ou não. Ou seja, na crise focal, eu estava confundindo lá atrás, né? Crise generalizada de epilepsia com crise de convulsão febril, a crise focal vai se manter num hemisfério só, né? Então, seria, por exemplo, só o hemisfério esquerdo, ou só o hemisfério direito, ou num lobo, por exemplo, só o lobo frontal. A gente também pode chamar isso de crise frontal, crise focal. Crise generalizada já aborda os dois hemisférios. Pode começar numa focal e generalizar, como eu comentei, né? Focal generalizada. Então, ele pode começar no hemisfério, mas depois ele se propaga. Elas são tônico-clônicas e suas associações, né? Pode se associar a ausências típicas, atípicas, mioclônicas. Pode se associar a mioclonias palpebrais, a mioclonias tônicas ou atônicas, a componentes tônicos ou atônicos, enfim. E cursa com perda de consciência. Isso é muito importante que vocês saibam. A crise generalizada cursa com perda de consciência logo no início, certo? E aqui já é o tratamento, né? Nas focais a gente tem a carbamazepina como primeira opção. Nas generalizadas, valproato de sódio. E aqui são as segundas e terceiras linhas. Então, falando um pouquinho agora de crises neonatais. Como eu falei, eu tinha dividido entre crises focais e generalizadas e crises neonatais. A gente fala das neonatais aqui. A clínica desses pacientes é o enrijecimento do corpo com ou sem apneia, desvio tônico dos olhos para cima, para os lados, abalos mioclônicos, e perdão, aqui eu não esqueci do O. Movimentos focais de um segmento de ambos os membros de um mesmo lado, movimentos clônicos multifocais bilaterais. Aí vai variar aqui, tipo, do hemisfério que foi acometido, né? Geralmente ela é correspondente à área afetada, essas manifestações. Então, tônico-clônicos generalizados são raros, principalmente por causa da pobre mielinização. A gente está falando de crise neonatal, né? Então esse cérebro está muito imaturo. E devido à pobre mielinização, é difícil que esse estímulo, né, essa hiperexcitação e essa hipoinibição, ela se espalhe para o cérebro. Ela vá para outras áreas, por exemplo, ela vire uma focal generalizada, né? Ela saia de um foco e vá para o cérebro todo, ela invada outro hemisfério, enfim. E aí é uma síndrome muito importante, a única que a gente vai falar aqui é a síndrome de West, né, que eu já comentei naquela questão no comecinho. Ela se caracteriza pela tríade em espasmos, deterioração mental e atraso neuropsicomotor. E aí essa clínica ela vai ser bem característica, assim. O paciente chega não, né? Porque é neonato. Mas esse paciente que desde o começo ele já tem um atraso neuropsicomotor. Então o paciente, depois de ter essa crise, que inclusive é difícil de diagnosticar, né? Porque ela se assemelha a movimentos normais até do neonato, ou a cólicas, enfim. Mas ela vai perder aquele sorriso, né? Aqueles marcos de desenvolvimento. Então, na verdade não é neonato mais aqui, né? Porque, enfim, já passou dos 28 dias. Mas ele vai perder aqueles marcos de desenvolvimento, ele vai ter um desinteresse maior no agarrar, nos brinquedos, no olhar social, enfim. Os espasmos podem ser flexores, extensores ou mistos. E aí vai abordar diversas musculaturas, não vale nem a pena ficar me atendo a isso, né? Tronco, pescoço, enfim. Espasmos rápidos, geralmente eles são bem curtinhos, tipo segundos, geralmente de 1 a 15, e se não me engano a média de 3 a 4. E pode acontecer acordado dormindo. Muitas vezes o paciente estava dormindo e aí ele tem a crise e aí depois acorda. Geralmente são simétricos.
Quando assimétricos, a gente tem que suspeitar de uma lesão estrutural, né, nesses espasmos, e a suspeita clínica, mas com eletroencefalograma típico. Então agora a gente está falando de eletroencefalograma, que tem inclusive uma apresentação bem característica, que é essa ipsiarritmia. Vou até mostrar uma foto aqui para vocês rapidinho. Tá aqui. Esse aqui é um EEG com padrão de ipsiarritmia. Não vale a pena, né, eu me ater a esse detalhe aqui, o professor também não vai se ater, enfim, isso é para o especialista. Mas voltando. O tratamento emergencial é com ACTH ou vigabatina. E a vigabatina sendo a medicação de escolha para quando a patologia de base é a esclerose tuberosa. Lembrando aqui, antes de sair desse slide, que essa é a mais frequente causa de epilepsia no lactente, certo? As etiologias são erros inatos do metabolismo, lesões cerebrais hemorrágicas, insulto hipóxico isquêmico, né? E que os espasmos mistos são os mais frequentes, mas acho que isso é mais um detalhe do que eu falei sobre ele parecer muito com a cólica do lactente. Para frente, questão 3. Característica da epilepsia infantil com ausência, crises prolongadas que duram mais de 10 minutos, não. O paciente durante a crise fica consciente, também não. Ocorre uma aura visual nessa crise, não. Perda súbita da consciência, podem ocorrer mioclonias palpebrais, duração de segundos, inúmeras crises diárias. Essa é a epilepsia de ausência na infância, como a gente acabou de comentar na questão passada. Epilepsia benigna com pontas centrotemporais e o estado de mal epiléptico. A epilepsia de ausência na infância é uma epilepsia generalizada primária, com incidência, né, o pico aí entre 6 e 7 anos, e numa criança que era saudável, ela era previamente rígida. Assim como na síndrome de West, o EEG é típico e dá diagnóstico, que é essa projeção difusa, bilateral, não se fragmenta e acentua durante a hiperventilação, com esses complexos de espícula-onda a 3 Hz. Inclusive aqui o professor fala muito, né? Ele mostra os videozinhos das crianças fazendo essa hiperventilação, que é um conceito chave, viu? É um conceito chave principalmente para diagnóstico. O paciente vai no seu consultório, aí a mãe pode falar que ela está muito desatenta na tarefa de casa. Inclusive, se eu não me engano, o professor mostra um vídeo de uma criança fazendo tarefa de casa, e aí você pode fazer essa manobra de hiperventilação e ele vai ter uma crise. E aí, como eu falei, essa perda de consciência é súbita, inúmeras crises durante o dia e são bem curtinhas, né? Geralmente duração de segundos, uns 40, 30 segundos. O tratamento é essa droga aqui de nome estranho ou valproato de sódio. Epilepsia com pontas centrotemporais, também chamada de epilepsia parcial benigna na infância, tem idade de início entre 4 e 10 anos principalmente, acomete mais homens que mulheres, tem crises noturnas e história familiar envolvendo aí. A clínica são crises focais, contrações tônicas ou clônicas, muito em um lado da face, principalmente com mistura labial, dificuldade de falar, engolir saliva, tremores na língua e comprometimento de todo o corpo sem perda de consciência. Sem perda de consciência. E aqui mais uma vez essas manifestações, né? Principalmente quando a gente está falando de crise vocal, a gente sabe que vai corresponder ao hemisfério acometido. Geralmente a primeira crise é despercebida, paciente dormindo em crise curta, pequena dificuldade de fala na época de início epiléptico, né? A gente tem aí essa definição com uma crise maior que 5 minutos ou com mais de 2 crises sem recuperação, como eu até falei no fluxograma no começo, né? E esse tempo mais reservado, que antes era 30, é muito para evitar um dano neurológico maior. Afinal, essa é uma emergência neurológica importantíssima na pediatria. Comentando também um pouquinho das etiologias, né? Pode ser por drogas, como penicilina, lidocaína, aminofilina, e pode ser por causas um pouco mais agudas ou graves, vamos dizer assim, um tocotraumatismo, uma encefalite viral, meningite bacteriana, distúrbio hidroeletrolítico ou até traumatismo craniano. Ela é geralmente uma crise generalizada, né? Pode ser convulsiva ou não convulsiva. O modelo clássico da não convulsiva é a ausência, mas pode também ser convulsiva, com aqueles distúrbios motores clássicos que a gente lembra. As principais causas são febril, suspensão abrupta de fármacos antiepilépticos, falta de adesão ao tratamento também podem desencadear aí um estado de mal epiléptico. O tratamento de escolha geralmente é o valproato de sódio ou benzodiazepínicos. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá no grupo. Eu vou mandar os materiais que eu estudei para fazer essa aula. E valeu, até a próxima.